a palavra de Deus. Hotéis, muitas pessoas não conhecem a tua palavra. Irmãos, aonde nós estamos? Braços abertos. Estamos falando aqui de braços abertos. Quem está de braços abertos? Nosso Senhor Jesus Cristo. Está esperando para que cada um leia, interprete a tua palavra. Irmãos, os que não conhecem, nós estamos aqui em colégios, levando as boas novas. Às vezes vocês vão ver fotos ali, que nós estamos lá fora, outros colégios estamos lá dentro. Alguns permitem, outros não. Essa semana, estivemos na Lapa. Acordei 5 horas da manhã, Genoveva falou assim, 5 horas da manhã? Eu falei, o inimigo trabalha 24 horas, e eu, só 1 horinha, 2 horas? Irmãos, com muita sede, para levar as boas novas àqueles alunos daquela região. Enfim, e ali tivemos uma decepção muito grande, onde a gente chega, fala em 5 minutos na sala de aula, todos os alunos recebem com carinho a porção da palavra de Deus, os professores, os diretores, e um dos alunos, depois de entregue, a gente não obriga ninguém, colocou, ele não rejeitou, aí depois, para todo mundo, ele falou assim, com 12 aninhos, pegou a palavra de Deus e rasgou, falou assim, eu sou Satã. Irmãos, ali foi motivo para nós orarmos, dali mexeu com o colégio. Aí, daí a pouco, estávamos ali na sala de aula, veio o vice-diretor e falou assim, quero que vocês tenham respeito com essa palavra aqui, e ele não é evangélico, pastor. Então, irmãos, de braços abertos. Essa igreja está de braços abertos, nos patrocinando com 120 unidades por mês. Queremos louvar a Deus por essa igreja. 120 famílias, porque cada aluno que recebe a porção da palavra de Deus vai chegar na família. Assim como o bispo Rodovalho leu no hotel quando era jovem, hoje essa igreja cresceu. Quantas vezes está salvando vidas? Assim, muitos outros que queimou a porção da palavra de Deus, hoje é um pastor. Então, queridos, a gente está fazendo esse trabalho com muito amor. Quero que o nosso grupo aqui pequeno, levante aqui os Gideões, levanta um pouquinho para mostrar esse pessoal que está aqui, ó, distribuindo aqui no Tatuquara, distribuindo nessa região. Pode sentar. Então, à noite vem um grupo maior. Então, irmãos, a gente quer louvar Deus por essa igreja, que vidas estão sendo alcançadas. Jesus Cristo está de braços abertos. E nós? Será que estamos de braços abertos amanhã, meus irmãos? Para aquelas pessoas, dar um bom dia, um abençoado dia para cada um? Será que nós podemos entregar um folheto? Será que nós podemos entregar uma Bíblia? E amanhã cedo estarei de novo na Lapa, 5 horas da manhã. Se eu pudesse dormir, iria lá, pastor. Com muita sede, porque o inimigo trabalha. E nós, o que fazemos, né? Então, irmãos, orem por essa vida, orem pelas vidas que receberam a porção da palavra de Deus naquela região e essa região que estamos aqui. Obrigado, igreja, que Deus continue abençoando cada um de vocês aí. E aquele que um dia quiser ser voluntário e distribuir com a gente em algum colégio, estamos à disposição aí. Muito bem. Eu sempre que estou junto quando o Fábio fala sobre Gideões, eu gosto de lembrar que o meu avô foi um dos pioneiros de Gideões no Brasil, lá nos anos 50 ainda. E eu louvo a Deus que esse testemunho ficou na nossa família também, de homem que se dedicou a isso. Agora, eu não sei se eu estou desconfiado que a idade média dos Gideões está meio alta, não está não? Tá. Estamos de jovens. Com todo respeito, né? Mas você que está mais novo aí, vamos baixar essa média de idade? Vamos dar uma força aí para esse ministério continuar enquanto as portas estiverem abertas. As coisas estão cada vez mais difíceis, mas Deus nos dá a graça da liberdade para continuar pregando e anunciando a palavra de Deus. Vamos orar juntos pelo Ministério de Gideões. Pai querido, obrigado pela vida do Fábio e dos Gideões que estão conosco nesta manhã. Obrigado por essa gente preciosa que ama esse ministério e que tem visto de frente, na linha de frente, o que é entregar a palavra de Deus na mão de alguém e depois poder ouvir as histórias dos milagres que o Senhor faz. Que eu te agradeço, porque são décadas em que esse ministério tem trazido talvez incontáveis pessoas, e talvez só na eternidade teremos ideia
de quantas pessoas foram alcançadas por um Novo Testamento, uma Bíblia colocada num quarto de hotel, distribuído num presídio, distribuído em hospitais, em escolas, no meio de militares. Ó Deus, só na eternidade teremos ideia da multiplicação das coisas incríveis que foram feitas através da distribuição desta palavra que é viva e por isso traz vida. Eu peço, Deus, que eu continue a abençoar, sustentar esse ministério e a manter portas abertas para que eles continuem a encontrar a oportunidade de trazer palavra que transforma, traz vida nova, nova vida, vida eterna. Seja assim, Pai, a tua bênção sobre esse ministério precioso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, querido. Valeu, querido. Queridos, nesta manhã nós temos, certamente, eu acho que temos, algumas pessoas que nos visitam pela primeira vez. É um prazer para nós reconhecer sua presença. Se você está conosco pela primeira vez nesta igreja, queria pedir que você ficasse de pé, para que nós pudéssemos ver você, para depois poder te dar um abraço e para que você receba um presentinho da nossa igreja. Temos alguém conosco, primeira vez aqui. Mesmo Gideão pode ficar de pé se é a primeira vez que vem, tá bom? Alguém está conosco pela primeira vez? Fiquem de pé no seu lugar, tenha coragem, fiquei vergonha. Não. Já veio outra vez? Então tá bom. Então estamos todos na casa, então é bom, bom também, bom demais que estamos juntos aí. Queridos, tem alguns avisos para lembrar, sempre a nossa agenda regular. As mulheres nesta semana se reúnem às 14h30, quinzenalmente à tarde. A outra quinzena, às noites, nessa semana às 14h30. Os homens têm tido um grupo que é pequeno, mas é muito expressivo também, significado de importância no relacionamento, às quartas-feiras, às 17h30. Nossa reunião de oração, que acontece às quartas, às 19h30, é uma experiência muito gostosa, sentar em grupos pequenos, repartir, interceder. Coloque isso na sua agenda da sua semana. Orarmos juntos, falar com Deus. E temos em especial, nesse próximo sábado, saindo daquele programa normal de atividades regulares, semanais, nós temos o nosso Next Generation no sábado, está aqui a data, e aí é muito especial, veja a idade, 3 a 8 anos, só para lembrar, e esse aviso está sendo dado com as crianças aqui ainda aqui, para crianças e pais lembrarem que vocês devem pegar os convites. Tem convite preparado para você levar, para dar para os seus amigos, seus coleguinhas de escola e aquele amigo que é vizinho para você trazê-lo também para participar do nosso encontro de Next Generation. Tem sido também uma experiência muito legal. A criançada se diverte, aproveita, aprende a palavra de Deus. E lembrar o retiro Sintonia da Juventude. Está lá? Sintonia, está aí, 20 a 22 de setembro. Lembrando essa data aí, até dia 8/9, o preço é reduzido. Então, não precisa pagar já, mas precisa se inscrever para ter certeza que você vai. Gente, é bênção. Eu não sei se você viu no batismo, mas alguns testemunhos incluíam assim, foi no Sintonia que entrou em sintonia com o Senhor. Então, vale a pena você participar e botar sua vida em sintonia. Que vale a pena você estar aqui junto com os outros, ter esse tempo de convivência, faça a sua inscrição e participe. Tá? No sábado, nós vamos receber alguns jovens casados. É isso, né, Juba? Deixa eu ver se eu confirmo aqui. Vai ser um programa especial para os jovens casados. Então, você é jovem casado, tem filho. Não posso passar o final de semana todo lá. Vai no sábado, meu amigo. É essa a ideia? Vai no sábado, a gente vai estar junto. Eu quero estar junto também para participar. Eu sou casado, não jovem, mas eu quero participar dos jovens casados, tá bom? Se Deus quiser, vai dar certo, está lá. Eu quero lembrar agora, quando vamos orar pela escola dominical e também nos preparar para esse tempo, queremos orar pela irmã do pastor Fernando Leal, talvez você recebeu, Janaína, acho que é o nome, não é isso? Quem me lembra? Síndrome de Guillain-Barré, e é um estado delicado, mas a última mensagem que o Fernando mandou, pelo menos para mim ontem, é que ela teve um sinal de melhora. Então, isso já deixa a gente bastante feliz, mas ela não tem previsão para acordar, para despertar. Pode ser em semanas, pode ser em meses. E ela tem 28 anos, se eu não estou enganado nessas informações. E ela tem filhos. Então, o pastor Fernando tem pedido, ela de Caraguatatuba, que a gente pudesse orar pela Janaína. Acho que é esse o nome dela, se eu não estou enganado. E a gente pedir que Deus faça um milagre nessa vida, né?
Imagina uma jovem mãe, tem tanto para acontecer, tanto para viver. Pelo menos a nossa visão, não é assim? Que a gente pudesse se juntar. O Fernando está bastante entristecido, né, de ver sua irmã sofrendo assim. Queremos orar por essa família. E também eu quero repartir que a gente vai vivendo com a minha mãe dias difíceis. Ela foi internada no dia 21 de agosto à noite, ficou na UTI por 2 dias, foi para o quarto, mas o quadro dela não tem melhoras que deem esperança. Eu acho que nós estamos nos despedindo da nossa mãe. E mesmo que a gente esteja preparado, porque a gente sabe que assim a vida caminha, ela fez 90 anos na UTI, no dia 22, ela foi internada dia 21. E ela tinha dito há um ano atrás que ela queria chegar aos 90. Deus deu essa graça, mas ela está num quadro bem difícil. Ela está desde ontem com morfina a cada 4 horas para poder suportar dores e já não tão consciente, muito agitada. A gente tem se revezado, quer dizer, eu fui pouco essa semana, eu estava fora de Curitiba, mas voltei ontem, passei da tarde até a noite com ela lá. E nós temos nos revezado. Se eu sair do culto, volto para lá. Mas a gente sabe que a qualquer momento pode chegar aquele momento do encontro com Jesus. E a gente se entristece porque a gente tem saudade do tempo tão bom, né? Que a gente viveu e desfrutou desse amor de família, com pai, com mãe, com irmãos, toda a infância, adolescência, juventude, mesmo tempo depois de casados, nessa relação com netos. E é um presente de Deus, a vida é um presente de Deus. E como a gente sabe que estar com Jesus é melhor, a gente se alegra e a gente tem paz, né? Mas a saudade é grande. Então, que se possa lembrar de orar pela nossa família também nesses dias, que a qualquer momento, provavelmente, em ela vindo a falecer, nós temos conversado de seguimos para Santos, onde a família, a maior parte da família está, onde as irmãs dela estão. Elas são uma família de 10 irmãos. Os homens já foram, os 4 homens da família, mas das 6 irmãs, elas todas estão vivas ainda. E a gente sabe que vai ser importante esse momento também, né? Vamos orar juntos. Querido Deus, nós agradecemos pela bondade do Senhor em cuidar da gente. E o coração da gente se une agora também ao do pastor Fernando Leal em relação à sua irmã. Que angústia, Deus, ver uma moça jovem, uma jovem mãe, passando por esse drama, Senhor, de enfermidade tão grave. E a gente queria pedir, Deus, misericórdia. O Senhor é soberano, nós não temos direito, nem ousamos impor ao Senhor qualquer coisa, nem que as nossas orações signifiquem uma forma de dominar a Tua vontade. Mas como filhos, chegamos à presença do Pai e nos colocamos aos Teus pés para abrir o nosso coração e dizer para Ti que, para o nosso entender, essa moça, Deus, precisa viver. Por isso rogamos, Deus, misericórdia sobre a vida dela, sobre a Janaína, Pai. E eu agradeço pela vida da minha mãe, pelo tempo tão precioso de vida, por tudo que ela nos ensinou, pelo amor que nos dedicou, e que o Senhor permita, Deus, que no dia que ela estiver se encontrando contigo, que esse dia, quando chegar, que seja em paz, Deus. A gente pede, em nome de Jesus, que ela não sofra com dores, nem agonia, e que ela possa viver, Pai, os seus últimos dias. Não sabemos quantos estamos pela frente, mas que seja desfrutando do cuidado, do abraço do Senhor Jesus, cuidando dela. Nos dá força para também convivermos com esse tempo da nossa vida, com sempre gratidão ao Senhor e louvor a Ti, pela vida bondosa, maravilhosa que o Senhor deu na convivência com ela. Muito obrigado, Pai. Oramos agora pela escola dominical e pela bênção que é também desfrutarmos, tanto os alunos da escola dominical como nós aqui, de ouvir a palavra de Deus e sermos edificados por ela. Fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, escola dominical, pode ir para a sua sala de aula, que Deus abençoe. Pastor Marcelo, Deus use você para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Bom dia, amada igreja, graça e paz seja com cada um de vocês nesta manhã, que Deus possa falar ao seu coração a partir da sua mensagem, da sua palavra, possa falar também, a minha oração é ao meu coração, para que isso sempre seja uma verdade para mim e que se torne também sempre uma verdade para você. Nesta manhã, ainda quando eu estava terminando essa mensagem, eu estava lembrando dos tempos que eu morei em Minas Gerais. Eu não sei se temos algum mineiro aqui no nosso meio, ou alguém que já morou em Minas Gerais, principalmente em cidades do interior. E quando você mora em Minas Gerais, nas cidades do interior, uma das perguntas que normalmente você ouve é: você é filho de quem? Ou falando no bom mineirês, você é filho de quem? Né? No sentido de que o propósito que eles têm ao fazer essa pergunta é poder já estabelecer quem você é. Porque a partir da sua família, a partir de quem são seus pais, a partir dos seus antepassados, vamos por dizer assim, eles começam a te definir e saber, puxa, esse aí é de uma família boa, e esse aí é carne de pescoço. Né? Porque deve ser difícil de lidar, deve ser complicado, porque ó, é filho de quem? É filho do fulano de tal lá. E eu lembro que eu, como um estrangeiro em terras mineiras, normalmente essa pergunta não era feita a mim, porque eles já conseguiam reconhecer que eu não era de lá. Mas eles perguntavam então em relação a Flávia, porque eles perguntavam, você é casado com uma mineira? Sou. E a sua esposa é filha de quem? Aí eu ia explicar então de quem, porque para eles sempre era importante fazer essa ligação da minha pessoa com algum familiar daquela cidade. E aí, então, a partir dos pais da Flávia, eles falam, fulano de tal ele é meio cascadura, ou ele é gente boa. Então, sempre se traçava um perfil acerca de quem você poderia ser, ou o fato de eu ter casado com ela. Então, dizer assim, você não sabe aonde você se meteu. Ou, puxa, olha, família boa aquela. Então, sempre era baseado nisso. Essa pergunta sempre era com essa intencionalidade. Não era necessariamente porque queriam saber toda a sua história, mas era para poder definir quem você era. E nessa manhã nós temos então essa pergunta, que nós tentaremos responder, no sentido de que isso seja uma convicção para mim e uma convicção para você também, ao nos perguntarem, você é filho de quem? Que você possa responder com certeza e convicção no seu coração, de quem você é verdadeiramente filho ou filha. E eu queria que para isso você abrisse a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 6. 1 João 3, dos versículos 1 até o versículo 6, nós vamos ter também o texto projetado. Deixa eu ver se a fonte está boa. Tá boa. Diz assim então as Escrituras, 1 João capítulo 3, versículos 1 a 6. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Quando nós lemos esta passagem, e aqui João então está na sua epístola, escrevendo aos cristãos, e ele tem um primeiro objetivo, que é combater um falso ou os falsos ensinos dos gnósticos do seu tempo. Pessoas que estavam não só afirmando de que Cristo não era
Deus, de que não poderia haver essa ideia de que Deus tivesse encarnado e se transformado em homem, porque normalmente é aquela ideia de que o corpo, ele é ruim, a matéria é má, mas o espírito, ou o que é espiritual, é bom, então não poderiam coexistir as duas coisas, o bom e o mal. Então eles afirmavam assim, olha, se Jesus, ele verdadeiramente é bom, então ele não era necessariamente alguém corporal, ele não existia na matéria, ele poderia ser uma imagem, um vulto. Mas se ele era corporal, então significa de que ele não era Deus. Esse era um dos pensamentos da época. Assim como um dos pensamentos também era de que é impossível você se tornar filho do Deus vivo, ou filho de um Deus, você sendo um humano. E aí João está trazendo justamente essa ideia, ou combatendo essa falácia com a ideia do quê? De apresentar elementos na sua carta que possam não só nos atestar, mas nos trazer a garantia e a segurança de que, primeiramente, Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, que veio, viveu, morreu e ressuscitou, mas que aprove a Ele também na sua grandiosa graça e no seu maravilhoso amor, também nos proporcionar que nos tornássemos filhos, sermos adotados nesta família. E Ele então vai trazer isto na sua primeira epístola, apresentando estas ideias. E aqui então é interessante porque quando João ele começa a apresentar essa ideia de que, olha, vocês precisam ter a certeza e a garantia de quem vocês são, ele vai começar a fundamentar a ideia de que nós podemos responder de quem nós verdadeiramente somos filhos. Mas para que a gente possa entender de quem nós somos verdadeiramente filhos, nós precisamos compreender primeiro o que é o privilégio de ser um filho de Deus. E para entendermos então o privilégio de sermos um filho de Deus, nós precisamos perceber, reconhecer o amor dele e receber esse amor na nossa vida. O autor então vai começar dizendo, olha, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ele já faz essa chamada no sentido de que os seus leitores precisavam lembrar, observar, ter a garantia e a convicção de que tudo está fundamentado primeiramente no amor com que o Pai nos amou. E nós podemos então recorrer às Escrituras para lembrar com que grande amor o Pai nos amou, a ponto de dar o seu Filho unigênito por mim e por você, para que esse Filho unigênito, ele se tornasse o primogênito de muitos irmãos, para que nós pudéssemos então, eu e você, sermos adotados nessa família. Aquele que era o único filho, se torna o primogênito de muitos outros filhos. E essa manifestação do amor de Deus é algo que o autor então vai dizer para nós, olha, veja, perceba, reconheça com que grande amor Deus nos tem amado. Com que grande amor Ele nos concedeu esse privilégio e essa oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Então nós somos frutos de um amor sacrificial. Nós somos frutos de um amor profundo. E nós precisamos reconhecer isso. E, gente, uma das coisas que nos assegura e nos dá essa convicção é justamente percebermos de que Jesus, Ele morreu naquela cruz. Foi obediente até a morte e morte de cruz, para que eu e você pudéssemos nos tornar esses filhos. E é interessante porque isso não é apenas no conceito popular, porque no Brasil nós sempre temos aquele ditado, todo mundo é filho de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus, nós somos criaturas das suas mãos, fomos feitos sim por eles. Mas, segundo as Escrituras, lá em João, no capítulo 1, versículo 12, vai nos dizer, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, àqueles que creem no seu nome. Não há outro caminho, não há outra forma de nos tornarmos filhos a não ser crendo no Filho, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz.
E é interessante porque o poder, normalmente nós associamos a ideia de poder a uma manifestação, a algo que acontece. Poder aqui é no sentido dessa autoridade e principalmente a ideia de que agora nós fazemos parte de uma família real. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E que coisa fantástica! Por isso esse amor, ele é profundo e nós precisamos entender e reconhecer a partir desse amor a nossa filiação. Somos filhos, porque aprove a Ele que assim o fosse. Se nós reconhecemos a Jesus, se nós aceitamos esse sacrifício na cruz e reconhecemos o que Ele fez por nós. Mas vamos pensar como nós podemos pertencer a uma família. Como somos chamados filhos. Se você for parar para pensar, existem somente dois caminhos, não há outra forma. Eu não posso necessariamente aqui chegar e dizer, olha, eu tenho o desejo e a partir de hoje vou me reconhecer como filho de fulano de tal. Não tem como. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus pais. E eu só posso pertencer a uma família por dois caminhos. Ou do nascimento, ou sendo adotado. Não tem outro meio. Eu não posso querer ser filho de alguém. Eu preciso ter nascido naquela família. Ou eu preciso ter sido adotado por esta família. Para que eu possa pertencer a ela. Então o que Jesus fez com o seu sacrifício na cruz foi proporcionar que eu e você, nós entrássemos e pertencêssemos agora a esta família. Mas o que vai nos mostrar aqui é que esse privilégio, ele não é reconhecido pelo mundo lá fora. Eles não conseguem compreender e reconhecer em nós, segundo diz aqui, olha, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, voltando ao meu tempo lá em Minas, se eu chegasse e falasse assim, vem cá, você é filho de quem? Eu poderia responder, eu sou filho do Otávio. O que isso seria relevante para eles? O que isso falaria para eles? Não sei quem que é o Otávio. Eu poderia falar assim, o Otávio da loteria. Mas, porque meu pai era lotérico. Para eles, continuaria não fazendo sentido, porque eles não conhecem o meu pai. Eles não conheceram o meu pai. Eles não conviveram com meu pai. Meu pai era de Curitiba, eu estava em Minas. Mas, se eu morasse lá, se eu fosse então, como acontece lá, eu sou filho do Tião da farmácia. Conheço o Tião da farmácia, gente boa demais. Porque é alguém do convívio. Mas, aqui as escrituras dizem de que o mundo não nos conhece como filhos de Deus, porque não o reconhecem como Deus, não sabem quem Ele é. Então o mundo não nos conhece, não necessariamente porque nós precisamos ser famosos, mas porque eles não conhecem a Deus. E eles não conseguem enxergar em nós, num primeiro momento, filhos de Deus. Mas como eu tornaria pelo menos o nome do meu pai conhecido? A partir das coisas que eu fizesse, eles poderiam pensar, não conhecemos seu pai, mas já vemos que ele ou educou você bem, ou ele fez com que você tivesse valores e princípios. Então isso, as minhas ações e as minhas atitudes, já falariam muito mais sobre meu pai, para aqueles que não o conhecem, no sentido de que alguma coisa de boa seu pai fez. Ou se o meu comportamento fosse um comportamento complicado, eles já pensariam assim, isso aí deve ser de família, o pai dele deve ser assim também. O pai dele não me educou direito, o pai dele não transmitiu para ele princípios e valores. Está vendo? Porque ele não manifesta isso no seu dia a dia. Então, quando nós, diante do mundo que não conhece a Deus, dizemos somos filhos de Deus, nós precisamos começar a tornar Ele conhecido. E isso passa a ser notório a partir do que vivemos, do que somos e do que fazemos. Isso passa a mostrar de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Agora, a segunda coisa que nós precisamos entender, além do privilégio de ser um filho de Deus, é que nós somos filhos e seremos como o primogênito como aquele que era o unigênito e se tornou o primogênito, como ele é. João, ele vai afirmar não uma, mas pelo menos duas vezes, somos filhos de Deus.
tenha essa certeza que você é filho de Deus. E tenha a certeza de que, olha,